Vamos lá, galera. Nós tivemos um trabalho para semana... Um trabalho não, né? Uma lista de exercícios complementares que foi passada semana passada para vocês resolverem. Alguém teve alguma dúvida da lista? Como é que está esse conteúdo para vocês? Conseguiram compreender com as aulas gravadas? Como é que está sendo? Eu consegui acompanhar tudo. Todos conseguiram? Sim. Tá. Quem não responder, eu vou entender que está tudo ok, tá? Da lista de exercícios, tem algum exercício que vocês querem que eu comente agora com vocês, assim, ao vivo? Peraí que eu tô procurando aqui o negócio. Só a Ana tá com dúvida, ninguém mais? Tá todo mundo zero bala nesse conteúdo? E o gato comeu a língua de vocês também? Eu tinha um exercício em que eu tava com um pouquinho de dúvida. Qual é, Ana? Eu não sei, mas agora surgiu, eu não lembro, mas acho que era sobre multiplicação da parte literal. E também eu tô com um pouquinho de dúvida sobre como fazer multiplicação por fração de monômio, sabe? Então, mas a gente precisa ter uma referência de um exercício para eu comentar. Do trabalho, qual é? Por exemplo, o exercício 2 tem multiplicação de monômio. Você conseguiu resolver isso? Esse eu consegui resolver, eu entendi sobre multiplicação. Agora, o que eu não entendi foi como multiplicava o... Não, eu acho que entendi tudo. Então você entendeu tudo? Eu acho que fiquei só com um pouquinho de dúvida na hora de multiplicar a parte literal. Tá. Mas você quer que eu comente algum? Quer que eu comente esses dois? O que você quer que eu faça? Pode comentar, se preferir. Tá. Então, vamos lá. O A do exercício 2, você tem lá 3xy vezes menos 5x ao quadrado vezes menos y. Então, você tem aqui. Professora, sua câmera está desligada. Tá desligada? Tá. Não tá, não? Pra mim tá. Não. Não, tá ligado? Acho que estranho. Você que não tá... Você não deve estar na minha tela, então. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer separado, né? Os coeficientes da parte literal. Ou a gente pode fazer junto. 3 vezes 5, 15. Vezes 1, 15. Mais com menos, menos vezes menos, mais. Então, isso daqui vai dar mais 15. Por que mais 15? Porque é 3 vezes menos 5 vezes menos 1. Mais com menos, menos 15 vezes menos 1. Menos com menos, mais 15. Multipliquei os coeficientes. Agora eu vou multiplicar a parte literal. X vezes x ao quadrado. Isso daqui vai ser x ao cubo. Porque eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os expoentes. Então, isso aqui é x elevado ao cubo. Aqui eu tenho y vezes y. Elevado à primeira, elevado à primeira. Isso aqui é y ao quadrado. Vou de novo fazer, ó, multiplicação de potência de mesma base. Vou somar os expoentes. Então, isso daqui vai ser mais 15x
ao cubo y ao quadrado. Essa é a resposta. Entendeu ou não entendeu nada ainda? Eu entendi. Professora, eu vou sair aqui rapidinho e entrar de novo para ver se sua câmera volta ao normal, tá? Tá bom. O restante da sala tá tudo ok? Ninguém teve dúvida em nada, gente? Eu tinha dúvida nesse também. É interessante vocês falarem, porque se vocês não comentarem comigo, eu vou ir passando a matéria para frente, porque eu vou entender que tá tudo bem com vocês, tá certo? Eu também tô com dúvida nesse. Então, só que no começo só a Ana falou, todo mundo ficou mudo. Então eu vou entender que tá ótimo, vou passando a matéria para frente. Vamos fazer aqui, ó, menos 2, a ao quadrado, bc, vezes 9, a b ao cubo, c, vezes a, b, c. E daqui a pouco a gente vai entrar em polinômios. Então, a gente vai ter a ideia do monômio, só que com termos diferentes. Então, se você não aprender bem o monômio, vai ser bem complicado para vocês o polinômio, tá? Então, aqui, vou multiplicar os coeficientes, ó. Aqui é 1, tá? Eu não preciso representar, né? Então, 2 vezes 9 são 18. Menos com mais vai dar menos. Menos 18. Então, menos 2 vezes 9 vezes 1, menos 18. Agora eu vou fazer a multiplicação dos termos literais. Então, eu vou pegar termo por termo. Vou pegar primeiro o A. Eu tenho A ao quadrado vezes A vezes A. Potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Isso aqui é A elevado à quarta potência. Vou fazer agora o termo B. B vezes B ao cubo vezes B. Potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, isso daqui vai dar B, 3, 4, 5, elevado à quinta potência. Vou fazer agora o coeficiente C. C vezes C vezes C. Potência de mesma base, mantenho a base e somo os expoentes. C ao cubo. Então, isso daqui vai ser menos 18, A à quarta, B à quinta, C ao cubo. Esse é o resultado final dessa multiplicação de monômios. Alguma dúvida? Qual foi o resultado, prof? Menos 18, A à quarta potência, B à quinta, C ao cubo. É interessante vocês fazerem assim, tá? Multiplica termo por termo separado. Se você não consegue enxergar que A ao quadrado vezes A vai ser A à quarta potência, porque eu tenho que somar os expoentes. Aqui é 1, aí aqui é 1. Ó, aqui é 1, aqui é 1, 1 e 1. Quando não tem nada, o expoente é 1. O 1 eu não preciso representar, tá? Então, se você não consegue, de olhar, fazer, separa eles. Faz a parte numérica, menos 2 vezes 9 vezes 1, menos 18. E depois faz a parte literal. E aí faz termo por termo, porque aí não corre risco de vocês errarem, pelo menos agora nesse começo, tá certo? Tá, professora, era menos 18 a quarta potência e o B era qual? Vezes B à quinta, vezes C ao cubo. Eu vou postar o gabarito desses exercícios resolvidos no Schools para vocês, tá? Então, não se preocupa com o resultado, porque isso vai estar lá no Schools. Vocês têm que, nesses 25 minutinhos que a gente tem e passa voando, vocês precisam se preocupar em tirar dúvidas. Teve exercício, teve dúvida?
na aula comenta. 5 minutinhos a gente tira dúvidas, os outros 20 a gente faz de conteúdo novo. Tá certo? Sim. Mas é muito importante tirar dúvida nesse momento, tá bom? O resto a gente vai continuar como a gente estava. Gabarito eu vou postar lá no Schools. Vocês vão, fazem a conferência, procuram entender o que foi feito ali naquele gabarito, o que vocês erraram e o que estava correto, né? E a partir daí, a gente, na aula, comenta uma dúvida ou outra que vocês possam vir a ter, tá certo, gente? Sim. Tem mais alguma coisa que querem que eu comente do trabalho? Lá e da lista, aliás? Por enquanto, não. O 4, que era potência de potência, foi tranquilo? Mais ou menos. Todos fizeram a lista ou só a Ana fez a lista? Eu comecei, mas ainda não terminei ela toda. Eu também comecei, mas não acabei toda. Uma semana e vocês não fizeram ou começaram e não acabaram. Isso aí é só vocês se prejudicam, vocês precisam saber disso. Para mim, eu coloquei a lista lá e vou colocar o gabarito. Uma semana é mais que prazo para vocês terem feito isso, até porque eu não dei conteúdo, eu só dei essa lista de exercício. Então, vocês precisam se comprometer. Saber que a gente não está de férias, que vocês precisam estar comprometidos. Que nem eu vou dar aula, a gente tem um horário. Agora, vocês têm um horário para participar da aula, que é das 8 às 10h45, e algumas vezes acho que vocês vão até às 11 com algumas aulas, não sei ao certo. Sei dos meus horários, né? Mas vocês têm que saber que à tarde vocês vão ter que fazer as coisas, porque depois a gente vai ter aula, e se vocês deixarem acumular dúvida, e detalhe, eu já estou tirando conteúdo da nossa apostila que vocês deveriam ver, mas que não são cruciais para o 9º ano. Então, vocês já estão deixando de ver conteúdo. Se esse que a gente está vendo, vocês não fizerem a parte de vocês, vocês vão ir para o 9º ano extremamente prejudicados. Mas aí não porque a gente não viu na aula, porque vocês não estão fazendo a parte de vocês. Tá certo? Precisa se comprometer. Essa lista era bem simples, vocês tiveram uma semana, inclusive fim de semana e feriado, ela tinha que estar pronta. Então, agora eu só vou colocar o gabarito. A aula de dúvida dessa lista era hoje, eu não vou tirar mais dúvidas sobre isso. Porque aí vocês não se comprometerem em fazer a parte de vocês. Vamos pegar a apostila. A gente viu na apostila... Professora, era na apostila 2 ou 3? Porque tem professor usando a 3 e tem professor usando a 2. Nós estamos no capítulo 4, apostila 2. Ah, tá. A nossa última aula, se eu não me engano, nós vimos potenciação de monômios. E agora nós vamos ver, nós vamos começar os polinômios, na página 142. Tanto que nessa nossa lista, vocês não fizeram, o exercício 4 é sobre potenciação de monômios, tá? Então, a nossa aula de dúvida era hoje, vocês não fizeram a lista, isso é um problema. Vamos lá, página 142, polinômios. Nós temos 10 minutinhos, a gente vai começar a leitura, e aí amanhã, a nossa aula, nós temos a 5ª e a 6ª aula. Aí a gente retoma o conteúdo de onde a gente para hoje, tá? Então, vamos lá. Polinômios, página 142 da apostila 2. Então, ele te dá uma situação de estudo. Situação 1. Qual é a expressão algébrica que representa a área total da figura a seguir? E ele dá lá uma figura.
Vamos ver aqui se a gente consegue representar isso aqui na lousa. Então, ele tem lá um quadrado aqui, né? Aqui tem A, aqui tem A, aqui tem 3Y, aqui tem 4. Essa aqui é a figura 1, essa aqui é a figura 2. Aí ele fala assim, ele quer saber a expressão que representa a área total dessa figura. Ele fala assim, ó, vamos calcular as áreas das figuras 1 e 2 separadamente. Depois nós vamos somá-las. Para eu calcular a área da figura 1, então eu tenho aqui 4 vezes 3y. Essa é a expressão que vai me dar a área da figura 1. 4 vezes 3, 12y. Aí eu tenho aqui, ó, a figura 2. A figura 2, ela, um lado mede A, outro lado mede A. A vezes A vai ser igual a A ao quadrado. Então, eu tenho a área da figura 1, que é 12y, a área da figura 2, que é A ao quadrado. Tá? Aí ele fala assim... ele tem aqui, ó, a área da figura 1, 4 vezes 3y igual a 12y. A área da figura 2, A vezes A, que é igual a ao quadrado. E a área total da figura, que vai ser A ao quadrado mais 12y. Então, esse daqui é a medida da área total da figura. Aí ele fala assim... A expressão A ao quadrado mais 12y é uma soma de monômios que não são semelhantes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um monômio, que é o 1A ao quadrado, e o outro, que é o 12y. Então, eu tenho o termo A e o termo y. Esses caras não são o quê? Iguais, eles são diferentes, tá? Então, repara que aqui eu tenho 2 monômios. Vamos ver a situação 2. Na situação 2, ele tem lá, qual é a expressão algébrica que representa a área da região azul na figura a seguir? Então, ele tem lá a figura vermelha dentro da azul, né? Aí ele colocou lá que a figura vermelha, ele tem o lado que mede y, e ele é um quadrado, então os lados medem y. E a figura azul, ele colocou a medida de um lado, que é 2x. Aí ele fala assim, ó, podemos calcular a área da região azul subtraindo da área do quadrado de lado 2x, a área do quadrado de área y. Desse modo, a gente tem a área da região azul. Como é que eu vou fazer a área da região azul? 2x elevado ao quadrado, né? Menos y elevado ao quadrado. Por que ele elevou ao quadrado? Para eu calcular a área, eu vou fazer 2 vezes ele mesmo. Ele tem esse quadrado, que está em azul. Ele tem um quadrado dentro dele. Esse carinha aqui, ele deu aqui que mede y, né? Ele tem a mesma medida. Esse carinha aqui, ó, mede 2x. Para eu calcular a área do que está aqui, que é o que ele representa em azul, eu vou fazer 2x vezes 2x. Não é isso? Então, eu vou representar como 2x elevado ao quadrado. Mas, né, no caso, para ele achar só essa área aqui, ó, ele vai subtrair essa área aqui dentro. Porque ele quer só essa área que está em azul, ele não quer a área total. Se fosse a área total, eu ia somar com esse carinha. Que é, para eu descobrir a área desse, eu vou fazer esse vezes esse. Que é a mesma coisa que escrever y ao quadrado. Como eu quero só
a área do que está em azul, eu vou subtrair a área do y, que é a área desse quadrado que está aqui dentro, certo? Aí aqui ele fez o cálculo, ó. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. X elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado, menos y ao quadrado. Aí ele fala assim, a expressão 4x ao quadrado menos y ao quadrado é uma subtração de monômios que não são semelhantes. Então, aqui, para eu representar a expressão que vai me dar a área do quadrado azul, ela vai ser 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Tenho o termo x e tenho o termo y. São diferentes. Então, eu tenho uma subtração de 2 monômios, né? Eles são diferentes, são termos diferentes. Aí ele fala assim, ó, as duas expressões obtidas nas situações acima são adições algébricas de monômios não semelhantes. Cada uma delas é um exemplo de polinômios. Então, eu vou ter polinômios quando eu tiver soma algébrica de monômios diferentes. Esse parágrafo aqui, eu quero que vocês grifem as duas expressões obtidas, grifa tudo isso. Toda soma algébrica de monômio é denominada polinômio. Grifa isso também. Aí ele fala assim, observação. Cada um dos monômios que compõem um polinômio é denominado termo. Então, agora eu não vou falar um monômio menos um monômio. Eu vou falar um termo menos o outro termo, tá certo? Então, quando eu estiver estudando polinômios, que é a soma algébrica de monômios, eu não vou mais chamar de monômio, eu vou chamar de termos, tá, galera? Tá, professora, sua câmera não tá aparecendo para mim. Ana, a minha câmera tá aberta. É só você selecionar aí que tem uma barrinha que tá a câmera de todo mundo. É só você selecionar da coordenação para ela ficar como câmera principal, entendeu? Sim, mas eu tô clicando aí, só que não vai. Então, Tá aparecendo no centro a do Bruno. Então, mas é uma questão de fazer isso. Você tem que colocar como tela principal a minha. Aí eu não sei como é que funciona no celular. Ah, eu descobri como. Só que ainda assim tá sem a câmera. Tá só aparecendo a logo. Mas o meu tá aberto. Tá todo mundo vendo, né, galera? A lousa. Eu tô. Então tá aberto. Aí é um problema Eu também tô. com o seu computador. Com o seu celular. Não sei se você tá usando o celular ou o computador. Eu tô usando o laptop. Então. Aí é da administração aí do visual do seu programinha. Nossa. Então, galera, a nossa aula já vai acabar. Faltam poucos segundos. Eu quero que vocês façam os exercícios que não fizeram, que quando eu passar um exercício vocês tenham feito, porque o que passar eu não vou tirar dúvida de vocês, porque vocês não fizeram. Então, desse trabalho eu não vou tirar dúvida mais, eu só vou colocar o gabarito. Porque tiveram uma semana e não fizeram, para mim é preguiça isso. Falta de comprometimento, né? E na próxima aula, a gente vai ver redução de termos semelhantes. Nossa próxima aula vai ser amanhã. Então, amanhã a gente tem 2 aulas seguidas, vai dar para a gente trabalhar um pouquinho mais, porque são 50 minutos, tá certo? E lembrem-se, vocês precisam se comprometer, tá bom? Porque senão vocês vão para o 9º ano com um monte de deficiência de conteúdo. Não adianta eu selecionar, preparar tudo e vocês fazerem a parte de vocês, tá certo? Então é isso, galera. Até amanhã, tá? Até amanhã, professora.